Por favor, se assentem, vocês estão aqui comigo. Louvado seja Deus, que alegria poder me dirigir a vocês em mais um culto como esse. Eu quero fazer a leitura da palavra que vai ser projetada no Salmo de número 92. Salmo de número 92. Eu lerei dos versículos 12 até o 15. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 92, versículos 12 ao 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a rocha, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém. Irmãos, quando criança, uma das frutas que eu comia regularmente era a jaca, sobretudo jaca dura, cujos bagos são doces, firmes e secos. Fala sério, quem não gosta de jaca dura? Eu comi muito na minha infância. Certa ocasião, enquanto eu me deliciava com os bagos de jaca, eu resolvi enterrar um caroço numa parte do quintal onde eu costumava brincar. Ao longo dos dias, eu percebi a semente germinando e tomando forma de planta. Eu não fazia a menor ideia do quanto tempo demoraria até que aquela pequena planta se tornasse uma grande jaqueira produtiva. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Ao ver aquela plantinha crescendo, eu me senti realizado. Eu me senti uma criança feliz. E imaginava que em algum momento eu teria no meu quintal todas as jacas possíveis. Eu imaginava-me comendo jaca todo dia. Eu esperava diariamente pelo crescimento daquela planta, até que pudesse produzir o primeiro fruto. Mas, irmãos, numa certa manhã, eu fui ver, como de costume, a minha pequena plantação. E descobri que aquela árvore não estava mais no lugar onde eu havia plantado. Veja que interessante. Preocupado, eu fui me informar a respeito do que tinha acontecido. Em pouco tempo eu descobri que a minha tia havia varrido o quintal e, sem querer, havia arrancado a minha plantação. Eu não teria mais uma jaqueira. Eu não poderia mais comer as jacas que eu tanto almejei. Sabe o que eu aprendi naquela circunstância? Eu aprendi que para que uma planta possa se desenvolver e frutificar, ela precisa ser plantada no lugar certo. Se nós desejamos que uma determinada planta germine, cresça e produza, precisamos tomar muito cuidado a respeito do lugar onde esta planta será fincada. Foi por isso que eu perdi a minha pequena jaqueira. Vejam bem, eu tenho 40 anos de vida. Isso aconteceu quando eu tinha meus 7, 8 anos. Até hoje eu estou frustrado, irmã Sônia. Eu não tenho o meu próprio pé de jaca. Eu gostaria de traçar um paralelo nessa minha experiência de infância
com o texto bíblico que eu acabei de ler com vocês. Porque o texto bíblico fala de plantio. Fala sobre duas plantas que foram enraizadas no lugar certo. Trata-se da palmeira e do cedro do Líbano. No Salmo 92, essas duas árvores são utilizadas como metáforas para nos ensinar o quanto é importante o que nós estamos fazendo hoje aqui. O quanto é importante participar de cultos coletivos como esse. A palmeira e o cedro do Líbano, no Salmo 92, nos ensina o valor de congregar. Do quanto é necessário estarmos enraizados na casa de Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês, me baseando nessas duas árvores mencionadas no texto, duas lições espirituais que têm a ver com o assunto que hoje vai ser tratado. E a primeira lição espiritual, eu vou falar e os irmãos vão me ajudar, repetindo, vai estar descrito aí na tela. Você de casa pode escrever no chat, você nos ajuda interagindo também. Eu falo, os irmãos vão repetir, por fineza. Adorar a Deus com outros irmãos nos faz perceber o quanto somos úteis. 1, 2, 3, é com vocês. Muito bem, obrigado, irmãos. Adorar a Deus com outros irmãos nos faz perceber o quanto somos úteis. Lembre-se dessa frase. O livro de Salmos, diferente de como a gente utiliza hoje, lendo e pregando a respeito dos seus escritos, originalmente é um conjunto de poesias inspiradas por Deus, as quais foram produzidas para a musicalização dos cultos coletivos no Antigo Testamento. O livro de Salmos era cantado durante os cultos. Assim como eu e você acompanhamos as músicas que foram apresentadas pelas meninas agora há pouco, o livro de Salmos também era objeto de cantorias, quando o povo de Deus se reunia no passado. O povo de Israel, que era o povo escolhido de Deus na antiguidade, cantava o livro de Salmos quando se reunia no templo para adorar a Deus. Todos os sábados, rigorosamente, os judeus saíam de casa e iam ao templo para cantar louvores a Deus de forma conjunta. A adoração comunitária era uma prática semanal daquelas pessoas. Elas entendiam que não bastava adorar ao Senhor na individualidade. Era necessário se unir a outras pessoas para que a adoração fosse completa. Isto, inclusive, é um princípio bíblico. Deus não nos fez para adorá-lo sozinhos. A adoração particular tem sua valia. Você deve adorar a Deus na sua privacidade. Mas a sua devoção não pode se limitar aos seus momentos individuais. À luz da Bíblia, a gente precisa se encontrar com outras pessoas para realizarmos uma adoração coletiva. A Bíblia é enfática quando nos manda congregar, quando nos manda celebrar a Deus com outros irmãos. O Salmo 133 fala a respeito disso, dizendo: como é bom e como é maravilhoso que os irmãos estejam em união. O Salmo 122, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ir à casa de Deus com outras pessoas e adorar ao Senhor é um mandamento bíblico. Você não vai encontrar um personagem sequer na Bíblia que tenha devoção a Deus,
que não se preocupe em adorar ao Senhor com outras pessoas. Todos os homens e mulheres de Deus registrados nas Sagradas Escrituras são vistos adorando ao Senhor na fraternidade com outros irmãos. É por isso que eu e você estamos aqui hoje. Você poderia adorar a Deus no seu quarto, mas você está aqui. Este é um hábito do povo de Deus ao longo de décadas, séculos e de milênios, porque quem ensinou foi o próprio Deus. Nós precisamos adorá-lo rodeado por outras pessoas. A adoração individual é incompleta. Se você quer adorar a Deus de uma maneira integral, você precisa adorá-lo do modo como você está adorando hoje. O culto comunitário é um mandamento bíblico. Esse ajuntamento religioso na Bíblia, ele é visto com tanta importância, que o versículo 13, o Vitor vai projetar novamente, do Salmo 92, propõe que os justos estejam plantados na casa do Senhor. Os justos estão plantados na casa do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus está falando de gente que quer interagir com Deus. A palavra justo se aplica a quem deseja ter contato com o Criador. E quem deseja ter contato com o Criador, precisa estar plantado na sua casa, na casa do Senhor. Casa do Senhor na Bíblia está relacionada a lugares onde as pessoas se reúnem para bendizer o nome de Deus. O que faz deste lugar casa de Deus, não é o prédio, não é o tijolo, não são as cadeiras, os instrumentos. O que faz deste lugar casa de Deus, são as pessoas que se reúnem nele. Quando eu e você saímos deste lugar, aqui se torna um prédio comum. Você sabia disso? A santidade deste lugar está diretamente ligada à santidade das pessoas que se reúnem nele. Aqui é casa de Deus porque estamos juntos. Se um dia esse lugar for demolido ou fechado, seremos casa de Deus em outro recinto. 1 Coríntios capítulo 3 fala que a igreja é o corpo de Cristo e ao mesmo tempo a casa de Deus. A palavra igreja na Bíblia tem um sentido de coletividade. Igreja nunca é uma única pessoa. Eu sei que hoje, na época da rede social, existem muitas frases que viraram clichês. Frases do tipo, olha, eu sou casa de Deus, eu sou igreja, então eu não preciso me encontrar com outras pessoas. Isso é bonito, mas para na beleza, mas não é bíblico. Na Bíblia, você é casa de Deus no sentido de pureza. Você tem que cuidar do seu corpo, porque você é casa de Deus, porque Deus quer habitar dentro de você. Mas no sentido de adoração, você não é casa de Deus sozinho. Para você ser casa de Deus, você precisa adorar ao Senhor com outras pessoas. Daí a importância de estarmos aqui todos os sábados. Daí a sua importância, você que está em casa me assistindo e participando deste culto híbrido. Adoramos a Deus na coletividade para sermos sua casa. E o texto diz que os justos estão enraizados, plantados na casa de Deus. Sabe qual é a ideia proposta no versículo? É que estejamos constantes nos cultos coletivos. Existe constância na sua presença na casa de Deus? A sua presença é constante? Ou você é daqueles que adora a Deus na sua casa de vez em quando? De época em época. A Bíblia diz que nós temos que estar plantados. É curioso porque naquela época, Tainá, já existia plantas em vasos. Sabe, irmã Rosana, já tinha vaso naquela época. A Bíblia poderia dizer, os justos são plantas em vasos. Mas por que a Bíblia fala que o justo está enraizado, está plantado? Porque a planta, quando está enraizada, ela não é removida do lugar. Na casa de Deus, nós não somos
plantas que estão enraizadas num vaso. A Bíblia diz que nós temos que estar enraizados na casa do Senhor. Nós temos que ter uma vida de constância na presença de Deus. De tal modo, quando estiver perto do dia do culto ou do horário do culto, o nosso coração precisa se inflamar de alegria. Você tem prazer de estar aqui participando de um culto? Você tem prazer de acessar aí o nosso canal no YouTube e nos assistir? Ou você faz isso por uma questão mística? Caramba, eu tenho que fazer isso porque a minha vida não é fácil e sei que se eu fizer, Deus vai me abençoar. Claro que Deus abençoa quando a gente tem esse contato espiritual. Mas na Bíblia nós temos que ir além dos interesses pelas bênçãos. Nós temos que ter prazer. Davi foi um rei em Israel, certamente muito rico. E ele teve a experiência de viajar em diversos lugares do mundo. Imagine um rei. Davi conheceu litorais do mundo inteiro do seu tempo. Davi conheceu montanhas da geografia da sua época. Mas quando ele vai escrever uma poesia no Salmo 127, no Salmo 27, melhor dizendo, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na sua casa todos os dias da minha vida. Davi conheceu muitos lugares, mas ele entendia que não havia lugar melhor do que a casa de Deus. O Salmo 84 diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma desfalece pelos teus átrios. Sabe o que significa a palavra desfalecer na Bíblia? Morrer de amor. Sabe aquele adolescente que se apaixona pela primeira vez? Quando ele vê uma garota com quem ele se apaixonou e se afeiçoou, e ele respira fundo, o coração acelera quando ele se aproxima dela. Sabe você, quando era adolescente, ou você que ainda é adolescente e se apaixonou pelo seu primeiro amor, de tal modo que ele te arranca suspiro? Este é o sentimento que tem que haver no coração de quem frequenta a casa de Deus. Você tem que suspirar, desejar estar aqui, terminar o culto desejando que o próximo culto já aconteça. Porque não existe nada mais importante do que estar na casa de Deus, meus amados. Nada mais importante. A Bíblia nos diz, inclusive, que é melhor estar um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Se você não sente isso, meu irmão, você precisa rever as suas intenções, rever a sua perspectiva de vida. Você ainda não entendeu a preciosidade de estar neste lugar. Você ainda não entendeu o quanto a sua presença neste lugar move o mundo sobrenatural. Não há lugar melhor, meus irmãos, não há lugar melhor. Não há lugar melhor do que estar na casa de Deus, não há. Por isso que adorar a Deus é importante, porque quando estamos aqui, sentimos o quanto esse lugar é precioso, e aqui o Senhor nos faz nos sentirmos úteis. Por isso que a Bíblia chama a gente de palmeira. A gente vai ler o texto de novo, do Salmo 92, versículo 12, que diz assim, ó: o justo florescerá como a palmeira. Até aí, florescerá como a palmeira. Nós temos que estar enraizados na casa de Deus, mas nós temos que ser como uma palmeira. Por que a Bíblia chama a gente de palmeira? Ou diz que aquele que está enraizado tem que ser igual a palmeira? Porque a palmeira, meus irmãos, é uma planta multiprodutiva, que fornece fibras, frutos, folhas, palmito, água, remédios e madeira. Sem contar que se trata de uma grande fonte de óleos vegetais e rica em vitaminas. A palmeira é uma planta visivelmente produtiva e útil. Na casa de Deus, a gente é valorizado, Deus nos faz sermos úteis. A convivência na casa do Senhor permite que nós nos sintamos valorizados. Até porque, meus amados, a sensação de inutilidade, a sensação de inutilidade é péssima. Você já se sentiu inútil alguma vez?
Você já se sentiu assim, desvalorizado? Ou alguém sem a menor importância? É péssimo. Na casa de Deus, você é valorizado porque aqui existe engajamento espiritual. Nós não estamos aqui para sermos servidos. Nós estamos aqui para servir. Você não é cliente. Você que está aqui sentado na cadeira, você que está em casa me assistindo, vocês não são clientes. Aqui não é uma empresa cujo objetivo é servir vocês. Aqui na casa de Deus todos somos servos. Aqui nós aprendemos com o Senhor a servir. Na casa de Deus a gente empresta os nossos talentos, empresta os nossos dons. Na casa de Deus a gente não participa apenas de uma programação. O intuito é sermos preparados para servir. Você está ouvindo a palavra? Para se tornar um servo, para servir as pessoas da sua família, para servir as pessoas que convivem com você, para servir inclusive aqui na casa do Senhor. Deus te chamou para ser palmeira. Deus te chamou para ser produtivo, para ser viçoso, para ser florescente. Deus te chamou para mostrar o quanto você é importante para Ele. E Deus, entenda bem isso, meu irmão e minha irmã. Deus, Ele é autossuficiente, é independente, é autônomo. Ele não precisa da gente para fazer nada. Você acha que se a gente aqui sair do culto, deixar esse lugar vazio, Deus vai ficar magoadinho? Você acha mesmo? Você acha que se você aí sair da nossa programação em casa, você acha que Deus vai se sentir só, deprimido? Meu irmão, Deus é uma pessoa muito bem resolvida. Você acha mesmo que se eu deixar de pregar, ninguém mais vai pregar a palavra de Deus? Meu irmão, se Deus quisesse, Ele mesmo desceria aqui e pregava. Ele pode fazer isso melhor do que eu. Nós temos porteiros lá na recepção. Louvamos a Deus pela vida deles, mas se eles não quisessem, você acha que Deus não poderia enviar anjos para serem porteiros desta igreja? Ouvimos as meninas cantarem, que coisa maravilhosa, mas se elas não quisessem, vocês não acham que Deus poderia enviar anjos para cantar aqui? Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele conta com a gente, porque Ele quer nos valorizar. É como um pai que deixa a criança achar que está lavando louça. Tem criança que diz que vai ajudar o pai a lavar a louça, nem sabe pegar na bucha direito, nem sabe esfregar a panela, mas se sente útil. E o pai, a fim de valorizar a criança, a deixa ajudar. Nós estamos aqui, irmãos, como palmeira, não porque Deus precisa de nós, mas porque Deus nos quer ver valorizados. Deus entregou dons e ministérios a cada um de nós, para que possamos servi-lo, com excelência e nos sentirmos úteis na sua presença. Mas o texto, Vitor, Salmo 92 diz que o justo florescerá como a palmeira, mas o justo também crescerá como o cedro do Líbano. Tem uma segunda lição espiritual que eu gostaria de compartilhar com vocês, com base nessa parte do versículo. Olha o que diz aqui, eu falo, vocês repetem, por favor. Adorar a Deus com outros irmãos nos faz crescer. É vocês. Muito bem, está claro aí que o texto está nos comparando ao cedro do Líbano. Esse tipo de árvore pode crescer até 40 metros de altura. O cedro do Líbano é uma árvore gigantesca que pode chegar a 40 metros de altura. Mas sabe o que é curioso? É que nos primeiros anos de vida, o cedro parece ser uma planta pequena, porque a sua medição não ultrapassa 5 centímetros. Nos primeiros anos de vida, o cedro parece uma planta minúscula. Ninguém imagina que o cedro vai alcançar 40 metros nos seus primeiros anos de vida. A biologia diz que nos primeiros anos de vida, o processo de desenvolvimento desta árvore ocorre nas suas raízes, as quais precisam estar bem fincadas na terra e rocha profundas, para sustentarem a árvore gigantesca que se tornará. A raiz do cedro, enquanto ele está com 5 centímetros, pode alcançar 3 metros de profundidade.
Numa das pesquisas que eu fiz, eu li que em alguns casos a raiz fica procurando rochas profundas para literalmente abraçá-las. De uma maneira natural, aquela planta entende que antes de crescer, precisa abraçar muito bem um lugar rochoso para poder se sustentar quando o desenvolvimento chegar ao seu ápice. O enraizamento dá consistência para o cedro crescer. Irmãos, isso tem tudo a ver com o que a gente faz aqui. Sabe por quê? Porque quando estamos enraizados na casa de Deus, estamos prontos para crescer. Deus quer que você cresça, que você amadureça. Tem muita gente imatura nos nossos dias. Tem muita gente imatura no modo como se relaciona, no modo como enxerga a vida. Deus nos fez para amadurecer. E o enraizamento na casa de Deus nos propicia esta substância que nos dá crescimento. À luz da Bíblia, enraizar-se na casa de Deus tem a ver com a maneira como lidamos com o culto coletivo. Quanto mais participamos de cultos congregacionais, mais enraizados ficamos na presença do Senhor. Por isso que o texto diz que os justos estão enraizados na casa de Deus, para poderem crescer como cedro. Deus quer que você cresça relacionalmente, para que você também cresça espiritualmente. A convivência com outros irmãos gera amadurecimento. Quando a gente está aqui na casa de Deus, irmãos, a gente tem muitas oportunidades de crescer. Por exemplo, aqui na casa de Deus, enquanto a gente adora, a gente anima o outro e a gente é animado. Isso é crescimento. Mês passado eu estive pela primeira vez no Maracanã, assistindo o Flamengo, meu time do coração. Eu passei a minha vida inteira assistindo o Flamengo da sala de casa. Eu sempre pulei sozinho em casa, até me emocionava vendo o meu time ganhando ou perdendo. Mas estar no estádio de futebol proporciona uma sensação diferente. Você vê ali milhares de pessoas. Eu estive no jogo onde tiveram 51 mil pessoas. As pessoas cantando e incentivando, contagia a todos. Até minha esposa, que nem gosta de futebol, estava contagiada. Até São Paulino, que estava comigo no estádio, estava dizendo em alto e bom som que isso aqui é Flamengo. Irmãos, estar com outras pessoas é contagiante. É por isso que é importante o culto coletivo. Isso aqui é mais importante do que o estádio de futebol, porque isso aqui nos faz crescer. Isso aqui nos contagia, nos entusiasma, nos levanta. A gente anima e é animado. Estar num culto é um momento de nós renovarmos o nosso ânimo. Estar num culto, a gente tem a oportunidade de amar e ser amado, de abençoar e ser abençoado, de servir e ser servido, de aprender e ensinar. Quando você está no culto e você abraça um irmão, você está amando e sendo amado. Quando você adora, você está servindo e sendo servido. Quando você participa, você está aprendendo e está ensinando. Irmãos, cultuar na coletividade nos faz crescer. Deus quer que você cresça. Deus quer que você seja produtivo como uma palmeira, se sentindo útil. Por isso que é importante frequentar a igreja. Você vai se sentir útil. Lá no mundo podem até te considerar imprestável, mas na casa do Senhor você é útil, você tem valor. Na casa de Deus você cresce, porque Deus te faz crescer na presença dEle. Meus amados, a gente tem muito a ganhar adorando a Deus acompanhado por outras pessoas. Porque aqueles que estão enraizados na casa do Senhor, segundo a Bíblia, crescem, florescem e produzem. Tem uma promessa aí no Salmo 92, está no versículo 14 e 15. Uma promessa para quem está enraizado na casa de Deus. Olha o que diz: na velhice, mesmo naquela idade que muitos consideram uma idade difícil de sobreviver, a Bíblia diz: na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Estar na casa de Deus, irmãos, nos faz úteis a vida inteira, nos faz crescer a vida inteira.
Uma das canções da Aline Barros diz assim, eu gosto muito dessa canção: bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. É feliz, irmãos, aquele que está firmado, enraizado na casa do Senhor. Vale a pena congregar, vale a pena estar aqui. Nunca ache que